Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para mais um Direito com Elas, hoje falando novamente de sucessões. Hoje eu vou passar para vocês um exercício, um problema, que eu até coloquei numa das minhas avaliações na universidade, uma questão importante que é a representação. E às vezes aí a gente fica na dúvida, né? Quem representa? A representação é só na linha reta? Ela acontece também na linha colateral ou não? O que é a representação, gente? A representação do direito das sucessões significa o quê? Às vezes o autor da herança, quando falece, deixa herdeiros vivos, evidentemente, somente aqueles que estiverem vivos ou já concebidos têm o direito à sucessão. Porém, alguns herdeiros que teriam direito à sucessão já estão mortos. Se esses herdeiros que já estão mortos tiverem filhos ou descendentes, esses descendentes poderão entrar na sucessão, participar da sucessão como representantes. Então eles entrarão na sucessão não por direito próprio, e sim com o direito de representação. Então nesse caso a representação se dará tanto na linha reta quanto na linha colateral. O detalhe é que na linha reta ela é infinita. Então a representação ela pode ser tanto dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos, independentemente de até onde for essa linha na sucessão. Mas na linha colateral ela não passa dos sobrinhos, dos filhos dos irmãos. E aí é que está a grande dificuldade, às vezes, da pessoa se localizar. Então, às vezes, a pessoa confunde a representação na linha reta e a representação na linha colateral. Vamos dar uma olhada, então, aqui no problema. Eu vou ler para vocês e aí a gente vai comentar os aspectos desse problema da questão e vamos falar sobre, evidentemente, a partilha envolvida nesse problema e a questão da representação. Davi, solteiro e sem filhos, falece deixando um patrimônio de R$1.200.000. Determine como se dará a partilha de seu patrimônio e em que proporções, considerando que Davi tinha 3 irmãos, Jacó, já falecido quando de sua morte, Rebeca e Salomé. Seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus, também falecido, e Marcos, que são filhos de Jacó. Tiago, filho de Rebeca, e Samuel e Pedro, filhos de Salomé. E ainda, seu sobrinho neto Daniel, filho de seu sobrinho Mateus, também falecido quando de sua morte. Bom, então aí nós temos que encarar esse problema e pensar o seguinte: quem está vivo e quem está morto, né? Isso é essencial para a sucessão e saber quem participará. Como nós sabemos que existe o direito de representação, a gente tem que ver então aqui, em regra, quem está vivo e vai suceder e aqueles que, apesar de estarem vivos, não sucederão, porque antes de vermos a regra da representação, a gente tem que ver que existe uma outra regra que é, na sucessão, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então veja, eu tenho irmãos do Davi que estão vivos. Os irmãos vivos recebem antes dos sobrinhos vivos. Então, embora os sobrinhos tenham direito de representação, se os irmãos estiverem vivos, o grau mais próximo exclui o mais remoto. O irmão é parente em segundo grau na linha colateral. Sobrinho é parente em terceiro grau na linha colateral. Portanto, os irmãos recebem antes dos sobrinhos. Então, se eu tenho irmãos vivos, os irmãos recebem e os sobrinhos não. Se eu tiver o irmão morto, aí sim, o sobrinho vivo recebe por representação. Então, vamos lá. Na sucessão do Davi, ele tem Jacó, Rebeca e Salomé, seus irmãos. O Jacó já é morto, porém o Jacó tem 4 filhos, sendo que um dos filhos do Jacó é morto, o Mateus. Então, ele tem vivos João, Lucas e Marcos. Como Jacó está morto, João, Lucas e Marcos receberão 1/3 da herança por representação ao Jacó que está morto. Então, recebem a herança os 3 filhos de Jacó por representação ao pai morto, porque Jacó era irmão de Davi, então os 3 sobrinhos, João, Lucas e Marcos, recebem por representação. Tiago não recebe porque a mãe Rebeca está viva, então a irmã Rebeca recebe 1/3 da herança. E Salomé, a outra irmã, recebe o outro 1/3 da herança, porque os filhos de Salomé também não recebem, porque ela está viva, então recebem a herança. Os sobrinhos, filhos do irmão Jacó já morto, a irmã Rebeca e a irmã Salomé, cada um com 1/3 da herança. Lembrando que os filhos do irmão morto, ou seja, os sobrinhos, recebem por representação a mesma cota que caberia ao irmão morto. O detalhe aqui, nós temos o Daniel, que é filho do Mateus, que é o sobrinho morto do Davi. Mateus é irmão dos descendentes do Jacó. Então, Jacó tinha João, Lucas, Mateus e Marcos. O Mateus é morto, mas deixou o filho Daniel, que está vivo. Daniel é sobrinho neto do Davi.
O Davi, gente, o Daniel, sobrinho neto, é parente em 4º grau. A representação na linha colateral não atinge o sobrinho neto. Ou seja, apesar do Daniel estar vivo e do pai dele, Mateus, estar morto e os irmãos dele receberem a herança por representação, o Daniel não receberá por representação ao Mateus, sobrinho falecido do Davi. Por quê? Porque a representação na linha colateral só vai até os sobrinhos. E apenas João, Lucas e Marcos são sobrinhos. Quem era sobrinho? O Mateus, que está morto. Daniel não é sobrinho, é sobrinho neto. E sobrinho neto não tem direito de representação, pois está na linha colateral. Então o sobrinho neto não tem direito de representação. Apenas os sobrinhos, por isso ele está fora da sucessão. Então, no caso do nosso problema, como será a partilha de Davi? A partilha da herança de Davi, a herança de Davi será deferida então em 3 partes iguais, sendo que 1/3 caberá aos filhos de Jacó, que é irmão de Davi, os filhos de Jacó recebem por representação, e as 2 irmãs de Davi que estão mortas, que são Rebeca e a Salomé. E o Daniel fica fora da sucessão, porque não há representação do sobrinho neto. Legal, pessoal? Então não confunda então a representação na linha reta, que é infinita, com a representação na linha colateral, que vai apenas até os sobrinhos. Não confundam, gente, esse assunto é recorrente em exame de ordem, e muita gente acaba se confundindo e aí tendo problemas na hora de resolver problemas na OAB. Certo, pessoal? Se vocês gostaram da nossa dica, deixa sua curtida. Não deixe de curtir os nossos vídeos aqui no Direito com Elas. Todo dia vídeos novos, vários assuntos diferentes para vocês curtirem. Divulguem o nosso canal, divulguem os nossos vídeos. Continuem contando para os amigos e para todos. Legal, pessoal? A gente se vê na próxima semana, tá? Um beijo e até lá.